Língua e Cultura Latina, aula 4B. Salve, carissimi discípuli. Hoje nós faremos uma aula diferente. Nós já trabalhamos com os aspectos básicos gramaticais da língua latina. Nós já trabalhamos as 3 conjugações e trabalhamos também os aspectos gerais da conjugação verbal em latim. Nós trabalharemos hoje de modo mais detido com o texto 1, que nós sugerimos a leitura desde a primeira aula, certo? Assim que nós começamos a trabalhar com a pronúncia, nós já solicitamos a vocês que vocês fizessem a leitura do texto de leitura 1, certo? O texto de leitura 1, ele chama-se, vocês têm a gravação, chama-se Império Romano, né? Imperium Romanum, né? Então, muito fácil, nós temos aí uma palavra que ela é homônima do português, que é o Império Romano. Então, vocês podem observar aí que nós não temos em latim os artigos, né? Então, nós não dizemos o Império Romano. Não, nós dizemos Império Romano. Esse texto, ele é bem prático porque ele é completamente escrito em latim, mas vocês podem ver que tem várias palavras que são parecidas e que têm significados iguais em português. Além disso, ele é ricamente ilustrado para que você não tenha que, a todo momento, recorrer a um dicionário. Então, ele traz informações contextuais e informações gramaticais. Olhem só, minha gente. Vocês já fizeram, com certeza, a leitura do texto. Penso que conseguiram depreender várias coisas que são ditas, mas nós estamos aqui exatamente para nós instrumentalizarmos, ou seja, colocarmos em prática os termos e o conhecimento, os termos gramaticais e técnicos que nós aprendemos aqui. Olhem só, vou ler para vocês o primeiro parágrafo. Roma in Italia est. Italia in Europa est. Graecia in Europa est. Italia et Graecia in Europa sunt. Hispania quoque in Europa est. Hispania et Italia et Graecia in Europa sunt. Se vocês tiveram a curiosidade de observar os detalhes desse texto, vocês podem observar que, por exemplo, Roma in Italia est. Vocês veem aí. No primeiro Roma, Roma está no nominativo, certo? Já, ou seja, está na posição desse jeito. Já o segundo, Itália, in Itália, nós já não temos um sujeito. Nós já temos um adjunto adverbial, certo? Então, a marcação desse adjunto adverbial é justamente esse a mais longo, certo? Por isso que diz Roma in Italia est. Como nós já estudamos o presente do indicativo do verbo sum, ou seja, do verbo ser, fica muito claro que nesta frase está escrito Roma está na Itália. Lembrando que aqui a Itália não é o país. É importante dizer que a Itália só se consolida enquanto um país só no século XIX, né? Depois de Cristo. Essas informações que são apresentadas aqui, no geral, se encontram entre o primeiro século antes de Cristo e o primeiro século depois de Cristo. Então, vocês podem observar aí que a Itália, que se refere aí, é a Península Itálica, e não o país Itália, que ainda não existe.
Então, Roma está na Itália. Itália in Europa Est. Novamente, nós temos este azinho na Europa marcado com um macron, ou seja, é uma vogal longa. Aqui está demarcando que nós temos um adjunto adverbial de lugar. É onde se encontra a Itália. Então, Roma está na Itália. Vocês veem que existe uma tendência de que o verbo se encontre na posição final da frase, né? Grécia, que é a Grécia. Lembrem que a pronúncia desse AE tem som de AI e que o C tem sempre som de K. Então, Grécia in Europa est. Itália et Grécia in Europa sunt. Nós já vemos uma pequena diferença. Nas primeiras três frases, nós temos sujeitos que são sujeitos singulares. Então, o verbo também está em concordância no singular. Já aqui, nós temos um sujeito que é formado por dois núcleos. Ou seja, nós temos um sujeito composto. Se nós temos um sujeito no plural, o verbo também tem que ficar no plural. Então, Itália et Grécia são sujeitos e na Europa sunt. Observem aí que, novamente, Europa não apresenta-se como sujeito, ou seja, não está no nominativo, e sim está como, como adjunto adverbial. Então, ele vai se apresentar para nós aqui, no caso, ablativo, vai se apresentar para nós com a última vogal longa. E isso é a marca do adjunto adverbial, certo? Continuando, nós temos Espanha, qualquer in Europa est. Temos aqui uma palavra nova. Vocês podem recorrer ao vocabulário que está no final do texto. Qualquer em latim significa também. Qualquer. Lembrem que o QUE e o GUE, nós sempre teremos a pronúncia do U. Então, não é qualque, não, é qualque. Por quê? Porque em latim nós fazemos a pronúncia de todas as letras. Então, Espanha, qualque, in Europa, est. Ou seja, a Espanha também está na Europa. Continuando, nós temos Espanha et Itália et Grécia in Europa sunt. Certo? Então, nós podemos ver aí que nós temos, novamente, um sujeito no plural. Consequentemente, o verbo tem que estar no plural, não é mais est, é sunt. E nós temos aí um conectivo, nós temos aí a preposição et, que significa e. Nesse caso, ele significa e. Então, a Espanha, a Itália e a Grécia estão, olha só, não é são, porque o verbo sum, assim como em inglês, o verbo to be pode ser ou estar. Então, a Espanha e a Espanha, a Itália e a Grécia estão na Europa. Certo? Ou são na Europa. São na Europa. Aí vocês verão aqui a continuidade do texto, a mesma coisa. Aegyptos é uma nota de pronúncia. O Y em
em latim, ele é um decalque do grego. Então, ele vai ser um I que ele é pronunciado com os lábios arredondados. Então, nós diremos Aegyptus in Europa non est. Non est. Ou seja, o Egito não é na Europa. Não está. Aegyptus in África est. Ou seja, o Egito está na África. Continuando, Gália non in África est. Certo? Veja que você pode colocar a negação tanto ao lado do adjunto adverbial, quanto ao lado do verbo. Então, a Gália, que é o que nós reconhecemos hoje como a França, nós temos o non, que é o advérbio de negação, que é igual em português, não. A França, a Gália, não está na África. Gália est in Europa. Lembrando que esse ozinho longo, ele é pronunciado como um O fechado. Súria, que é a Síria. Súria, non est in Europa. Sede in Ásia. Arábia, quoque in Ásia est. Súria et Arábia in Ásia sunt. Germânia, que é aquilo que nós reconhecemos hoje como Alemanha. Germânia, non in Ásia. Lembrando que esse S tem sempre som de S, nunca tem som de Z. Então, non in Ásia. Sed, in Europa est. Aqui nós já temos umas palavras novas. Nós temos a Arábia, que vocês podem traduzir por Arábia, a Germânia, que é aquilo que nós reconhecemos hoje como Alemanha, a Britânia, que é aquilo que nós reconhecemos como a Inglaterra, e nós temos algumas palavras novas, certo? Que é o caso do sed. Sed é uma conjunção adversativa. É aquilo que nós utilizamos em português, mas, né? Mas, sem i. Mas, entretanto, todavia. Então, continuando. A Síria não está na Europa, mas na Ásia. A Arábia também está na Ásia. A Síria e a Arábia são fazendo a concordância, porque o sujeito está no plural e na Ásia. Lembrando que, como nós temos aí a primeira declinação, esse azinho, ele indica que nós temos um adjunto adverbial. Então, a Síria e a Arábia estão ou são na Ásia. A Germânia não é na Ásia, mas é na Europa, está na Europa. A Inglaterra também está na Europa. A Alemanha e a Inglaterra estão na Europa, certo? Aí é uma coisa interessante. Olhem só, se vocês virem aí, nós temos a união de duas palavras. Nós temos o verbo sum, que é o verbo ser, est, e nós temos uma fórmula de partícula negativa, né? Quando você diz assim, quando vocês encontrarem esta partícula, estne, ela indica, ela não precisa ser traduzida. O que ela indica? Ela é uma partícula interrogativa, certo? Então,
o que está escrito, na verdade, aí é a França é na Europa. Vocês notarão que a língua latina ela preza por uma concisão. Então, vocês poderão ver que há uma economia. Então, às vezes, o verbo ser, ele é subentendido na frase. Então, como vocês traduziriam esta frase? A França, a Gália. A Gália é na Europa? Então, esse est, né? Ele é um indicativo de que ali é uma pergunta. Então, a Gália é na Europa? Ah, ele assim, a Gália é na Europa. Aí pergunta, est, né? Roma in Gália? Roma in Gália non est. Aqui está se perguntando, Roma fica na Gália? A cidade de Roma fica na Gália, na França? Não. Roma in Gália non est. Ou seja, Roma não fica na Gália. Aí nós temos uma palavra nova, que é o pronome interrogativo ubi. Certo? O que é ubi? Ubi significa onde. Ubi est Roma. Lembrando que o R tem sempre som de re, né? Um som vibrado. Nunca Roma. Então, ubi est Roma? Roma est em Itália. Então, onde fica Roma? Roma fica na Itália. Ubi est Itália? Itália, Europa est. Onde fica a Itália? A Itália fica na Europa. Ubi sunt Gália et Hispania? Oh, Hispania. Ubi sunt Gália et Hispania? Gália et Hispania em Europa sunt. Então, onde estão? Onde ficam a Gália e a Espanha? A Gália e a Espanha ficam na Europa. Né? Outro caso aqui nós temos o rio. Rio em latim é fluvius. Né? Fluvius. Aí nós estamos falando dos rios. Nós temos o rio Renos, certo? Rio Renos. Na verdade, vocês podem pronunciar, como nós temos o RH, nós temos um R e uma aspiração. Então, vocês poderiam pronunciar Renos, que é a forma adequada, mas vocês também podem pronunciar sem a aspiração, e geralmente a aspiração causa um certo grau de dificuldade na pronúncia em português. Então, você pode dizer Renos. Então, est Nilus in Europa? Nilus in Europa non est. O rio Nilo fica na Europa? O rio Nilo não fica na Europa. Ubi est Nilus? Onde é o rio Nilo? Nilo in África est. Certo? Onde é que fica? O rio Nilo fica na África, lá no Egito, nós sabemos. Renos, ubi est? Renos est em Germânia. Vejam aí que o adjunto adverbial ele vai estar marcado por este azinho longo. Nilus. Então, o rio Reno, fica na Germânia, ou seja, na Alemanha. Nilus fluvius est. O Nilo é um rio. Vejam que vocês terão que fazer as adaptações para o português, colocando preposições, artigos. Então, nós temos Nilus fluvius est. O Nilo é um rio. E, continuando, nós temos o
renus, fluvius est. O Reno é um rio, certo? Então, aí vocês podem observar, em cada um dos momentos desse texto de leitura, a aplicação de todos os conceitos gramaticais que nós estudamos até aqui, principalmente da primeira, da segunda e da segunda declinações e da conjugação verbal, das bases da conjugação verbal no presente. Então, essa aula vai servir muito como uma mais-valia para que vocês saibam de que maneira esses textos de leitura servem para que vocês instrumentalizem os conceitos gramaticais que nós estudamos. Então, não é simplesmente para a leitura, é para que vocês observem as modificações e a aplicação dos conceitos gramaticais que nós vimos, certo? No mais, eu desejo a todos e todas bons estudos. Qualete, carissimi discipuli. Até mais.